Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a federação, a oportunidade do trabalho. Esse trabalho ele não é um trabalho da minha pessoa, é um trabalho da Associação Médico Espírita, particularmente de um grupo de trabalho que se dedica ao estudo e a atividades da prevenção do suicídio. E eu gostaria de apresentar o nosso grupo para que todos os conheçam. Pedia que o grupo se levantasse, por gentileza, e se virasse para frente dos nossos... Então, nós temos aqui o nosso querido Bendito é o Fruto, Sérgio Valentim. Então, eu tenho que apresentá-lo primeiro, né, gente? Não, nosso querido. Nós temos Eliane Amorim, Juliana Arcanjo, Fátima Peçanha e Tassiana Cristina. Então, nós vamos trabalhar, podem sentar, por favor. Nós vamos trabalhar em fazer, todos teremos atividades aqui hoje, e essas atividades estão divididas da seguinte forma. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma reflexão expositiva sobre a dimensão do problema. Bom, para que a gente possa desenvolver uma atividade, nós precisamos primeiro conhecer esse assunto, esse tema. Daí porque nós nos propomos a falar sobre a dimensão de um problema numa atividade que se propõe a ser prática. Essa dimensão, ela não o suicídio, ele não é um tema habitualmente falado nem nas escolas da área da saúde. Não, ainda estamos engatinhando nesse caminhar e nós vamos apresentar aqui rapidamente estes números para que vocês tenham uma noção da importância. O roteiro geral da nossa fala é esse, né? E definindo o que é suicídio, nós utilizamos para conceito e definição o conceito trazido em 1897 por Durkheim, quando ele vai dizer que é todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, cujo ato o indivíduo saberia que o resultado seria a morte. O ato positivo é a autoagressão direta, por meios os mais diversos possíveis, e o ato indireto seria deixar de fazer alguma coisa que é vital para a pessoa. O Durkheim, vale a pena a gente dizer algumas ligeiras palavras sobre ele, é um sociólogo alemão, e foi uma das primeiras pessoas. Antes dele, houve algumas tentativas de explicação do suicídio desprovido de julgamento moral por Esquirol, até mesmo por Marx, mas é Durkheim que vai ser considerado um marco dentro da sociologia, quando ele vai analisar, tentar entender as questões relacionadas ao suicídio, longe do julgamento moral, de ser o suicídio considerado um crime, como era na época. Então, ele tem um livro, esse livro é considerado leitura ícone para todas as pessoas que têm intenção do estudo da sociologia, pela metodologia que ele usa no livro, e principalmente para todas as pessoas que têm intenção de conhecer um pouco mais sobre o suicídio. Entendendo que aquele livro foi publicado, como eu falei, em 1897, essa é uma tradução da edição de 2008, portanto, vocês vão ver que algumas coisas que estão colocadas lá não se aplicam mais aos dias atuais, sobretudo o método, mas ele tem um grande mérito e vale a pena a gente dedicar. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer um convite a vocês é para que se abstraiam de... Se abstrair não significa que vocês joguem fora todos os mitos e preconceitos e pensamentos que porventura tenham. É óbvio que tem pessoas que a maioria de nós talvez não tenha. Mas atendendo a esse convite do Neuribo Ortega, que é um suicidólogo brasileiro, no qual muito nos honra termos um estudioso dessa natureza, reconhecido mundialmente, quando ele vai nos chamar a atenção da não existência de um único olhar sobre o suicídio. Então, existem vários ângulos de estudos e, principalmente, quando a gente se dedica a essa atividade de conhecer um pouco mais, é muito importante que a gente se disponha a não ter preconceitos e, sobretudo, não ter julgamentos em relação ao tema, ao ato e à pessoa.
Em termos de números, infelizmente, os números relacionados ao suicídio não podem ser contados nos dedos, muito menos medidos com régua, fita métrica, qualquer coisa desta natureza. Vocês desculpem essa apresentação aqui está em inglês, mas eu fiz questão de trazer tal qual está no site da Organização Mundial da Saúde. Acessei novamente agora no dia 9 de maio, portanto, é extremamente atual, quando se refere aos números do suicídio. Então, é considerado a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Ocorre em torno de 800 mil suicídios por ano no mundo. Isso dá em torno de uma morte a cada 40 segundos por suicídio. Então, nós começamos a falar em torno de 2h33, então somos agora 2h41. Façam particularmente a conta quantas pessoas já morreram por suicídio nesses 7, 8 minutos que estamos conversando. 78% dos óbitos por suicídio ocorrem em países de baixa e média renda. Os principais meios utilizados são os agrotóxicos e pesticidas em geral, os venenos, o enforcamento e a arma de fogo. E tem um dado que é particularmente impactante para todos nós, quando se analisa as causas de mortes violentas no mundo e se considera guerras, homicídios e suicídios. 56% das pessoas morrem por suicídio. Então, nós estamos falando de um agravo à saúde, onde morre-se mais do que por guerras e homicídios juntos. E quando a Organização Mundial de Saúde faz essa avaliação, ela não está desconsiderando as frequentes e quase constantes guerras do Oriente Médio. Então, isso é uma coisa extremamente impactante, e este número, por si só, justificaria qualquer ação que nós pudéssemos ter, independente das nossas crenças, independente de crermos de sermos de A, B ou C de religião. Do ponto de vista de Américas, considerando as 3 Américas, nós temos uma taxa média nas 3 Américas juntas de 9,8 suicídios, 9,6 suicídios por 100 mil habitantes, e o Brasil tem uma taxa de mortalidade de 3,6 suicídios por 100 mil habitantes. Considerando a média das Américas, nós estamos abaixo. Considerando a média mundial, nós estamos abaixo dessa média. No entanto, como somos um país muito populoso, em termos de números absolutos, isso representa um grande número. O último dado disponível no DataSUS é o ano de 2015. Nós tivemos, portanto, 10.598 suicídios neste ano de 2015 no Brasil. Distribuído dessas formas nas regiões aqui, 4.000 na região sudeste, 9.000 centro-oeste, 2.400 nordeste, 2.300 no sul e 846 na região norte. Nós temos aqui um contingente alto, nós somos a região mais populosa do país. Então, é uma das explicações para as quais nós temos um número alto na região sudeste. Em termos locais, no Espírito Santo, nós já temos disponíveis no Tabnet DataSUS local os dados de 2006, ainda não trabalhados, que é o que nós chamamos de taxa bruta. Então, nós tivemos 169 suicídios no estado do Espírito Santo no ano de 2006, aqui distribuídos dessa forma por região de saúde, não necessariamente região geográfica, onde nós temos uma concentração bem maior na região metropolitana, que é uma região que compreende 5 municípios, né? Os dados onde tem uma grande preocupação da população em geral com relação à terceira ponte na Grande Vitória, os dados oficiais, esses dados foram tabulados de 2006 a 2015, 2016 aqui, e foram confrontados os dados fornecidos pela Rodosol com os dados dos registros da Polícia Militar
e da Polícia Civil, que é responsável pelas autópsias. Então, nós temos aqui o número de suicídios por ano, que ocorre na Terceira Ponte, aqui o número de tentativas por ano, e nós tivemos aqui uma agudização, ou seja, um aumento exponencial do número em 2014, tivemos também um aumento em 2010. 2014 é aquele ano onde aquele rapaz assassinou a esposa, a companheira, e tentou suicídio depois. A forma como foi publicada foi uma forma inadequada, e isso propicia uma situação que se chama na suicidologia de efeito Werther, é um efeito imitativo. Então, várias pessoas que estavam em crise, então, resolveram acabar com a própria vida. Dessa forma, utilizando a Terceira Ponte. Com relação aos fatores de riscos, nós temos dois tipos que nós consideramos os fatores de risco. São os fatores de riscos predisponentes e os fatores de risco precipitantes. Os predisponentes é aquele que existe na vida da pessoa. E para utilizar uma linguagem comum, os precipitantes seriam aquele que a gente dizia assim, foi a gota d'água. Foi o que aconteceu, foi a gota d'água dentro de um contexto que estava predisposto. Então, os fatores predisponentes são transtornos psiquiátricos, a existência de tentativas prévias, a presença de suicídios na família, abuso físico ou sexual na infância. Dentre os transtornos psiquiátricos, vale a pena a gente chamar a atenção para o transtorno depressivo, que é um transtorno altamente prevalente na população mundial. Esse é um slide que nós trouxemos também da Organização Mundial de Saúde. Ele nos faz um comparativo, nos mostra que em 1990, nós tínhamos 416 milhões de pessoas portadoras de transtorno depressivo e ansiedade no mundo. Em 2013, que é o último dado fornecido pelos países membros da Organização Mundial de Saúde, nós tínhamos 615 milhões de pessoas portadoras de transtorno depressivo e ansiedade. Sendo que dessas 615 milhões de pessoas, 350 milhões de pessoas são portadoras somente, entre aspas, de transtorno depressivo. E sabe-se que a maioria das pessoas que tenta suicídio, alguns autores falam que chega a 90% é portador de um transtorno psiquiátrico. E o maior dos transtornos seria o transtorno depressivo. Depois vem o transtorno esquizofrênico, tem as esquizofrenias, o uso abusivo de álcool e drogas, que são enquadrados nessa situação. Uma situação, um status que é preciso que a gente tenha bem gravado na nossa mente, quando a gente está diante de uma pessoa com pensamento suicida, é que ele tem o que a gente chama de estado mental caracterizado por três emoções, três sentimentos, melhor falando, que é a rigidez, a ambivalência e a impulsividade. A rigidez é o fato de ele não conseguir encontrar alternativa para a sua dor. Então, ele está sofrendo, é um sofrimento intenso, e ele não consegue ver alternativa, tratamento, apoio, ainda que isso esteja presente. Mas a sua dor é tão grande que aquele pensamento é rígido e ele é focado no autoextermínio ou no suicídio como sendo a única saída. A ambivalência é caracterizado porque, na verdade, ele não quer morrer, ele quer viver sem a dor. Então, ao mesmo tempo em que ele pensa em tirar a própria vida, ele quer viver. Então, é um status ambivalente do indivíduo. E a impulsividade, porque, via de regra, em mais de 90% das situações, isso ocorre num ato de impulso. É um momento em que ele desnorteia, perde o controle sobre si e, então, atenta contra a própria vida. Com relação aos 4 Ds de alerta que nos traz a Organização Mundial de Saúde, ela chama atenção para a depressão, que nós já falamos, ao desespero, a desesperança e o desamparo. Então, o indivíduo, ele tem uma dor na alma muito grande e, diante daquela dor, ele se sente desesperado
não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não tem esperança de que a sua dor e o seu problema seja resolvido e se sente desamparado dentro de um contexto em que ele está inserido com relação ao seu sofrimento. Então, veja que são as percepções do indivíduo. A gente não está aqui afirmando que as pessoas que estão ao lado dele não estão amparando e que ele não haja esperança, mas o sentimento dele em relação ao seu sofrimento. Então, continuando com os fatores de risco predisponentes, perdas de genitor na infância, isolamento social, desemprego, uso abusivo de álcool e outras drogas também. Com relação aos precipitantes que eu falei, que seria a gota d'água, diante desse contexto pré-existente na vida do indivíduo, se ocorre uma dessas situações, ela pode ser considerada a gota d'água para que ele, no momento de desesperança, desespero, depressão, desamparo, ele, então, se autoagrida. Então, as desilusões amorosas, e nós não estamos falando somente das desilusões afetivas conjugais, a gente fala de todas as situações onde haja uma grande desilusão em relação à pessoa, separação conjugal, conflitos relacionais. Então, vejam que os 3 primeiros tópicos referem-se exatamente a conflitos interpessoais. Derrocada financeira, os casos de falências, lembrando que contemporaneamente nós tivemos uma quantidade tão grande de suicídio na Europa, por ocasião da queda financeira do início do século XXI, que, por exemplo, a Espanha suspendeu as ações de despejo contra aquelas pessoas, os bancos que estavam devendo aos bancos, porque o número de suicídios foi muito grande. Em termos mundiais, nós tivemos na década de 30, em meados da década de 30, início da década de 40, a grande queda da Bolsa de Nova York, onde era o centro ainda, hoje é um grande centro econômico-financeiro, e aconteceram muitas falências. E então, no mundo todo, tem registros de muitos suicídios naquela época. A embriaguez, porque o indivíduo, durante o status alcoólico, o álcool relaxa e ele, então, adquire coragem para tentar o suicídio. E as situações de desonra e vergonha, sobretudo em alguns países onde a cultura cobra muito. Então, quando o indivíduo sente que na sua ação, o seu ato foi causador de uma desonra e que a família ou aquelas pessoas ao qual ele está às quais ela está fortemente vinculados, então se sentiriam envergonhados dele. E nós estamos falando, sobretudo, dos países do Oriente, da região do Oriente, Japão, Coreia, China. Então, são países onde essas situações, tipo uma reprovação de um adolescente, eles consideram isso uma desonra, uma vergonha e acabam suicidando. Sobretudo, o Japão merece destaque, porque é um país que enfrentou isso com muita garra, e o número de suicídios no Japão tem diminuído bastante. Eu sempre gosto de citar também o caso da Índia, onde até meados da década de 40, início da década de 50 do século XX, as mulheres eram recomendadas que elas se jogassem nas piras onde os corpos dos seus maridos estavam sendo cremados, porque era um sinal de amor por aquele homem. Então, as mulheres que não se suicidavam dessa forma eram consideradas infiéis e que não amava suficiente o cidadão que partiu antes dela. Então, vejam como a cultura, muitas vezes, ela incentiva ações que, infelizmente, não são adequadas. Tiveram grupos religiosos também no final do século XX, se eu não estou enganado, final da década de 70, começo da década de 80, aqui na Guiana Francesa, onde houve um suicídio coletivo de membros de uma seita religiosa, onde mais de 200 pessoas suicidaram. Então, é muito importante que nós estejamos alerta a essas situações. Outros fatores de risco precipitantes, nós já falamos de ansiedade e depressão, as doenças físicas em geral, as doenças crônicas, sobretudo essas 3 doenças aqui citadas,
onde existem mitos muito grandes em relação a elas. Ainda hoje, apesar do câncer ser uma doença hoje passível de cura, muitos cânceres são curáveis, principalmente quando descobertos em fase inicial. Às vezes, somente a cirurgia resolve, não precisa passar por quimio e radioterapia. Às vezes precisa de cirurgia, quimio e rádio, mas isso é assunto de uma outra conversa. Aliás, já foi assunto de uma palestra de domingo aqui. Então, as pessoas ainda acham que receber um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte e se sentem muito sofridas com isso, então muitas pessoas tentam suicídio. A questão da doença HIV/AIDS, agora é um pouco menos, mas ainda é um diagnóstico impactante, porque ele vem carregado de uma gama muito pesada de mitos, de preconceitos, e quando, na verdade, apesar de ser uma patologia que ainda não tem cura, mas tem um controle espetacular. Então, as pessoas podem continuar produtivas, trabalhando, a AIDS não pega no aperto de mão, a AIDS não pega no abraço, a AIDS não pega por carinho e afeto. Mas essas pessoas, elas são muito estigmatizadas e muitas vezes elas escondem e passam a viver uma grande solidão. Bom, com relação às crenças, existe uma lista grande de fatos e mitos relacionados ao suicídio. A gente selecionou algumas, onde são as crenças da população, do senso comum em relação ao indivíduo que tentou suicídio, e na coluna seguinte, o que de fato é. Então, é senso comum achar que as pessoas que ameaçam suicídio não se matam. Achar que quem quer se mata mesmo. Que os suicídios ocorrem sem aviso prévio. Que uma melhora após uma crise, uma melhora inicial, significa que o risco de suicídio acabou. Que nem todos os suicídios podem ser prevenidos, e uma vez que a pessoa tentou o suicídio, ele vai ser uma pessoa que vai tentar várias vezes. Então, tudo isso são mitos. O que de fato a Organização Mundial de Saúde nos esclarece? Que a maioria das pessoas que se matam, que tentaram suicídio, elas deram amplos avisos da sua intenção. Então, é aquela pessoa que disse que se acontecesse isso, se matava. Que foi ao consultório de um profissional de saúde, falou, mas o profissional não levou a sério. Então, na verdade, aquele aviso foi dado amplo e de diversas formas. A maioria das pessoas, ela tem sentimentos ambivalentes, aquilo que nós já falamos do estado mental da ambivalência que existe, porque ela, na verdade, ela quer viver sem a dor. Frequentemente, elas deram, sim, avisos da sua intenção de diversas formas, não só da comunicação verbal, mas existem ações não verbais que nós vamos conversar nos pequenos grupos, que podem ser indicativos de que a pessoa esteja pensando em suicídio. Muitos suicídios vão ocorrer mesmo no momento de melhora, sobretudo daquelas patologias em que a pessoa estava com muita fraqueza psíquica e mental, começa o tratamento, começa a melhorar, adquire energia para executar o ato que havia planejado. Então, somente um profissional de saúde que esteja acompanhando efetivamente esse indivíduo vai poder dizer se a vigilância sobre esta pessoa pode ser relaxada. Outra coisa, a maioria dos suicídios podem ser prevenidos, 90% dos suicídios podem ser prevenidos, segundo a Organização Mundial de Saúde, e as pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram ao ato, quando adequadamente tratadas, elas podem nunca mais voltar a pensar em suicídio outra vez. Portanto, quando alguém tenta suicídio, o que ele está dizendo para nós, o que é a mensagem que está passando para nós, é um pedido de socorro. Ele está dizendo para a comunidade onde está inserido, grupo social e familiar, que ele não está conseguindo viver com aquela dor. E é a doutora Alexandrina Meleiro, outra suicidóloga muito importante no nosso meio, que vai dizer que ele não é um ato aleatório e sem finalidade. Ele fez sem querer. Não, não é. O propósito do ato suicida é encontrar uma solução para um sofrimento intenso, insuportável
e naquele momento, para aquela pessoa, parece ser interminável. Então, diante disso, nós devemos pensar muito quando chega diante da gente uma pessoa que tentou suicídio ou que nos diz que está pensando em suicídio e a gente acha que é chilique, que quer chamar atenção para a dor dela. Ela não está simplesmente querendo ocupar o tempo. Então, se todos os pesquisadores, estudiosos que dedicam a sua vida profissionalmente fora da profissão aos estudos do suicídio são unânimes em afirmar este sofrimento intenso, insuportável e aparentemente interminável. Então, essa seria a primeira mensagem que eu gostaria que vocês levassem daqui. Isso já é um grande consolo para todos nós que militamos na prevenção do suicídio. Em linhas gerais, quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde para abordar alguém que pensa em suicídio, segundo este manual publicado em 2000. Aí vocês podem pensar assim, mas a Ana Catarina trazendo um negócio de 18 anos atrás, ela não podia ter se atualizado melhor, não? Vocês podem pensar aí que vocês têm todo direito. Aí eu vou já me defender. Ano passado, houve uma reunião da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, com os principais pensadores sobre suicídio no mundo, para reavaliar os manuais de prevenção do suicídio, e a conclusão que eles chegaram é que não existe nada a ser mudado, todas as recomendações persistem. Então, daí porque eu trouxe conforme está lá, sem nenhuma modificação, porque não existe modificação a ser feita. Inicialmente, o que nós devemos ter em mente? Nossa postura deve ser calma, aberta, de aceitação e de não julgamento. Isso é básico. Quando a gente fala, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda uma postura aberta, uma conduta aberta, não está dizendo que você vai dizer para o indivíduo que está concordando com o ato dele. Isso é uma discussão que nós vamos ter no segundo momento. Mas aberta para ouvir o que aquele indivíduo tem a dizer. E lembrando que nesse contexto de ouvir, nós ouvimos não somente com os ouvidos, mas ouvimos com o corpo todo. Porque o que é que vocês pensariam de mim ou de qualquer outro indivíduo se vocês estivessem contando alguma coisa de muito sofrimento e a pessoa que estivesse à sua frente lhe ouvindo estivesse assim, ó. O que é que vocês pensariam? Que está te ouvindo com boa vontade? Ou se fizer assim... Existe uma comunicação verbal, ou escuta verbal e não verbal, que nós precisamos estar atentos a ela. Nós precisamos ouvir com cordialidade, tratar com respeito aquela dor. Esse tratar com respeito, gente, é porque muitas vezes a pessoa que está colocando um problema para você, e você olha e acha que aquele problema é trivial. Ele pode ser trivial, comum e simples para você. Para quem está sofrendo, ele não é trivial, simples nem comum. Isso é importante, é respeitar a dor do outro nesse sentido. Cuidado com o sigilo, empatia com relação às emoções, a empatia é o reconhecimento de que aquela dor é real, não precisa sofrer e chorar com a pessoa, mas reconhecer que aquela dor é real. Com relação ao sigilo, eu quero dizer para vocês, com a autorização da pessoa que me disse, pediu, inclusive, que todos os... seminários que nós fôssemos fazer com relação à prevenção do suicídio, nós citássemos esse fato. Uma companheira chegou num atendimento fraterno de uma instituição espírita aqui no estado do Espírito Santo, falou sobre o seu pensamento suicida, foi recomendado determinadas coisas, passe, água fluidificada, etc. e tal. E na semana seguinte, quando ela chegou para seguir as recomendações, outra pessoa, que não foi a pessoa com a qual ela conversou, veio conversar com ela sobre o pensamento suicida. Aonde foi parar o sigilo?
para qualquer assunto do atendimento fraterno, sigilo é a condição número 1. Tem traços de personalidade que as pessoas não sabem, não conseguem guardar segredo. Então, por favor, na instituição espírita tem N atividades que não sejam atendimento fraterno. Então, não vá para o atendimento fraterno. Se aquela coisa fica ali angustiando e você não consegue guardar segredo, o atendimento fraterno, enquanto você se sentir assim, não é sua atividade. Então, o sigilo é fundamental. Só se justifica a quebra de sigilo em situações de risco, onde a pessoa a qual você está atendendo vai estar ciente que você vai recorrer a alguém para ele ajudar, aí sim. Mas não sair comentando. Isso é extremamente desagradável e desrespeitoso. A melhor maneira de se descobrir se a pessoa tem pensamento suicida é perguntar. Então, não temam perguntar. Não temam, porque vocês têm uma rubrica muito importante falando isso, que é a Organização Mundial de Saúde. Tá? Quando fazer essa pergunta, a pessoa vai chegar na sua frente, ela não tem um letreiro na testa assim, estou pensando em suicídio. Então é preciso haver o que o Sérgio nos ensinou, haver um rapport, haver uma vinculação, haver uma empatia, né? Então quando a pessoa tem o sentimento, ela lhe transmite essa sensação de que está sendo compreendida. Quando ela já está confortavelmente falando sobre os seus sentimentos, e quando ela está falando sobre sentimentos negativos, tais como solidão, desamparo, depressão, desespero. Então, esse é o momento que você pode, recomendado, perguntar sobre o pensamento suicida. Caso a pessoa não fale abertamente, recomenda este manual que a pessoa vá gradualmente procurando identificar os sentimentos de tristeza. Então, você pode tentar ver se a pessoa não se sente compreendido ou preocupado, que ninguém se preocupa com ele, se ele acha que não vale a pena viver, se sente como se estivesse já cometendo um suicídio. Todas essas questões, elas precisam ser perguntadas com cuidado, preocupação e compaixão. Olha, é a Organização Mundial da Saúde, uma instituição não religiosa, supragovernamental, apolítica, que está falando aqui de um sentimento chamado compaixão. Esse grifo fui eu que dei, mas o sentimento foi colocado lá no manual da Organização Mundial de Saúde. O que não fazer? Ignorar a situação, ficar chocado ou envergonhado ou em pânico, falar que tudo vai ficar bem, fazer falsas promessas. Como é que você sabe que vai ficar bem? A gente não sabe. Desafiar a pessoa a continuar em frente. Quando eu falo desse tópico, eu costumo dizer que se a pessoa, você dizer, se você quer se matar, então tome aqui a arma, se mate mesmo, e a pessoa fizer isso, eu acho que nem se você tiver Alzheimer, você vai esquecer o trauma de uma situação dessa, né? Fazer que o problema pareça trivial, isso não deve ser feito. Dar falsas garantias. Jurar segredo se a pessoa estiver em risco. Então, isso não cabe. Nós vamos aprender a avaliar, vamos falar de avaliação de risco daqui a pouco. E deixar a pessoa sozinha quando a pessoa está com risco alto de suicídio. Então, existem 3 níveis de risco. O amarelo aqui é o médio, baixo, médio e alto. Quais são os que o Neuri Botega, num trabalho que ele fez aqui em 2013, colocou como risco baixo? É aquele indivíduo que nunca tentou, que as ideias são passageiras e que não faz planos para se matar. Então, esse indivíduo tem risco baixo, as recomendações são as recomendações necessárias para o caso que ele está trazendo. Qual é o risco médio? Tentativa prévia, ideias persistentes de suicídio como solução do problema dele. Ele ainda não tem plano, você vai investigar se ele tem plano. Ele não é uma pessoa com traço de personalidade impulsiva, não tem na sua história de vida uso abusivo de álcool ou dependência de outras drogas e conta com um suporte social. Então, é uma pessoa que tem vinculação familiar, que tem vinculação no grupo ao qual ele está inserido. Quais são aquelas pessoas que o Neuri considera risco alto? Tentativa prévia, tem um plano definido, então ele já escolheu o método, ele já sabe o que é que ele vai fazer, tem uma data, tem um meio.
já escreveu as mensagens de despedida, ele está na sua frente tomado de um desespero intenso, um sofrimento psíquico insuportável, não vê saída para nada, fala de delírios, de vozes que ele está ouvindo, de alucinações, tem um histórico de abuso e dependência. Então, esses indivíduos classificados como risco alto, eles não podem sair da sua frente sem ser com alguém da família ou alguém conhecido. Ele precisa ficar sob vigilância 24 horas e, uma maioria das vezes, internado. Então, quando a gente fala em vigilância, nas situações de risco alto, eu trouxe para relatar o exemplo de uma que saiu numa reportagem da revista Época, agora, de abril desse ano. Esse é um caso que saiu nessa reportagem sobre suicídio, onde a mãe da Marina, que tentou o suicídio, faz o seguinte relato. Naquela tarde, Marina ficara sozinha em casa por cerca de 1 hora, enquanto os pais enterravam o padrinho Leonardo. Eles tinham ido ao sepultamento do padrinho. Foi a primeira vez em meses que ela se viu sem supervisão. Marina acalmara a mãe antes que ela saísse para o velório. Vá tranquila. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, já tinha feito. Enforcar dói. Se eu me jogar da janela, vou me machucar e não vou morrer. E corte dói. Terezinha, que era a mãe, acreditou. Convocou o Eduardo, o amigo mais próximo de Marina, para fazer companhia à garota até as 15 horas. Calculou que estaria de volta perto das 16 horas. Nesse intervalo, entre as 15 e as 16 horas, Marina foi a uma casa do norte, é uma casa lá no interior de São Bernardo, ali perto, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, comprou uma garrafa de cachaça e ingeriu com medicamentos. Foi somente 1 hora. Então, ela não tinha ainda recebido alta do profissional que a acompanhava. Vejam que a mãe fala, que ela tinha meses que ela não ficava sem supervisão, seria a primeira vez. Ela ainda não tinha tido a recomendação. Então, esse é um caso que saiu público aí na revista Época. A espiritualidade, ela é tida hoje como um fator de proteção, não só do suicídio, mas de muitos agravos à saúde. A gente não trouxe pesquisas científicas que nós gostaríamos de focar com relação à doutrina espírita aqui hoje. Lembrando essa fala do Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, chamada Pecado e Pecador, que é o item 120, onde ele, não se referindo especificamente ao suicídio, mas aos enganos e atos que nós cometemos na nossa vida, ele recomenda: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se enredou nas malhas tenebrosas do crime. Então, essa é a postura. A doutrina espírita não recomenda, não apoia o suicídio. Nós lutamos contra o suicídio, mas a criatura que tentou ou que conseguiu estar hoje no plano espiritual, ela precisa de amparo. Ela precisa de apoio, ela precisa ser acolhida. Então, desculpem, eu esqueci de colocar, isso aqui é um resumo do que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem um tópico lá sobre suicídio, quais são as principais ideias que os fundamentos da doutrina espírita quanto ao suicídio. A certeza da vida futura, que abreviando os dias vai chegar a um resultado oposto ao que esperava, sobretudo aquelas situações que eram muito comuns naquela época, das pessoas que perdiam um ente amado, se suicidavam para encontrar com eles no outro lado da vida. A certeza que o suicídio é um obstáculo para essa reunião no outro lado da vida e a indisponibilidade da vida. A vida foi nos dada por Deus e só a Ele cabe o momento certo da nossa partida. Kardec também vai tratar deste assunto nas questões 943 a 957, no Livro dos Espíritos, fazendo uma análise do suicídio como tendo origem no desgosto que o indivíduo tem da vida. Portanto, a Kardec está falando com outras palavras sobre transtorno depressivo, sobre desesperança. Fala da disponibilidade da vida, que somente Deus, do suicídio como fuga, sim, da dor que o indivíduo está sentindo,
Fala da existência de atenuantes, da importância do impacto da cultura e da consequência do suicídio sobre aqueles espíritos que partiram desta vida pelas mãos do suicídio. Vale a pena a gente dar um destaque à questão 957, quando ele pergunta quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. E os espíritos respondem que são as mais diversas, não há penalidades fixadas em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que os produziram. Essa questão nos leva a muitas perguntas e reflexões, nos leva a muitas reflexões, porque existem mitos que a pessoa, crenças, porque aconteceram em algumas situações de espíritos relatados na obra, não significa que são todos que vai ficar vinculado ao corpo físico até o momento que deveria desencarnar. Leiam para vocês verem que isso não é fato, leiam o livro O Céu e o Inferno, eu não coloquei aqui, ou talvez tenha pulado, onde Kardec, no capítulo 5 da segunda parte, dedica somente a entrevista de espíritos que se suicidaram, que ele consegue entrevistar nos mais diversos tempos após o desencarne, desde 45 dias até vários anos. Não estou dizendo com isso que aqueles que trabalham em reunião mediúnica vão invocar o espírito de pessoas que desencarnaram pelo suicídio. A reunião mediúnica tem um mentor espiritual, e se esse tiver algum espírito necessitado, vai trazer, não precisa que a gente invoque. Kardec tinha um objetivo, que era a codificação doutrinária. Então fica a pergunta, como os podemos ajudar? Então, qualquer fala suicida, ameaça deve ser levada a sério, não devemos emitir julgamento, muito menos desafiar, nós já falamos sobre isso. Escuta atenta, calma e empatia, foco nos sentimentos da pessoa e ajuda no que se fizer necessário. Então, lembrando, onde que eu fui falar, menino? Orientando-se segundo os riscos. Então, se o indivíduo tem um risco baixo de suicídio, nós vamos oferecer apoio emocional, ouvir atento, sem julgamento, tentar achar alternativas para eles de ajuda, focalizar, levar o indivíduo a pensar como ele lidou com dificuldades no passado e... Se ele estiver em consulta com um profissional de saúde mental, então esses contatos devem ser regulares. Nos riscos médios, ele orienta novamente ouvir atento sem julgamento, focalizar sobretudo naquele sentimento de ambivalência de querer viver e morrer, explore outras alternativas de saída ao problema que ele está vivendo, que não o suicídio. Agende consulta com o psiquiatra, autorizado pelo paciente, olha essa palavra aqui, autorizado pelo paciente, entre em contato com amigos e familiares e impedir acesso aos meios. Quando o risco é alto, não, aí já é diferente. Nunca deixe a pessoa sozinha. Cuidado com a ida ao banheiro, porque no livro 6 por meia dúzia, do Estelita Lins, outro pesquisador da suicidologia, esse do Rio de Janeiro, ele relata um caso de um paciente que estava sentadinho na sala de espera, quietinho, aí de repente deram falta dele. Ele tinha entrado no banheiro, se enforcado com aquela cordinha daquelas descargas que puxa. Então, quando se fala em vigilância e risco alto, vigilância mesmo. Avaliar, impedir acesso ao meio, avaliação psiquiátrica deve ser em caráter de urgência. Se ele for muito ansioso, talvez ele vá precisar de uma, que ele chama de contenção química, que é medicamentos, ou até mesmo mecânica. A comunicação com familiares ou a pessoa mais próxima é obrigatório, é mandatório, né? E pode ser, nesse caso, necessário internação, e aí essa internação ela é decidida pelo psiquiatra e às vezes é necessário até mesmo internação voluntária. Portanto, a prevenção do suicídio, ele é uma ação de muitas mãos. Nem a impotência, eu não posso fazer nada, o que é que eu posso fazer, nada tenho para fazer, nem a onipotência, achando que pode sozinho resolver tudo. Vejam que nos casos de risco alto, é um dos maiores pesquisadores mundiais de suicídio que está recomendando ajuda, comunicação com familiares, e ele mesmo relatou casos dele nessa situação. Se você está diante de uma pessoa
que pensou em suicídio, em pensamento, ore a Jesus, peça a Ele ajuda, que Ele, diante dos conhecimentos, que tenho certeza que sairão daqui todos doidos para estudar, então vão estudar, porque o objetivo nosso não é esgotar o assunto. Muitas coisas teriam para ser ditas, e nós ficaríamos dias e dias falando sobre isso. Recorra a Jesus, que com o conhecimento e a prece, Ele vai nos ajudar. Que possamos todos dizer para Ele, como Sheila nos disse, está relatado no livro Homem Sadio. Senhor, prepara-nos o coração e a mente para compreendermos o valor de nossa missão neste concerto harmônico que é a Tua criação. Auxilia-nos, Pai, a sermos parte do Teu hálito, vibrando ao compasso desta sintonia que é a vida. Portanto, que sejamos todos defensores da vida em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Agradeço a atenção, muita paz. Como a gente disse, suicídio é um grito de socorro que as pessoas emitem, e a nossa proposta é que a gente possa trazer um pouco de luz para essas situações que as pessoas vivenciam, e encontros como esse não tem a pretensão, não teríamos como esgotar o tema, mas começarmos a conversar sobre como poderiam ser esses atendimentos. Porque, na verdade, nós só vamos mudar o nosso fazer se a gente pensar de forma diferente as questões, e a gente só vai pensar de forma diferente as questões se a gente mudar o nosso olhar. Então, a gente espera que a gente tenha mudado um pouco o olhar de vocês sobre a questão do suicídio, que é uma temática com muitos mitos, com muitos preconceitos, com muitos julgamentos, e que isso dificulta bastante a questão da atenção às pessoas que estão vivendo essa problemática. Então, o primeiro ponto que a gente quer reforçar é a importância da atitude de reflexão e compreensão que nós precisamos ter diante de um fenômeno tão complexo quanto é a questão do suicídio. Então, nós não temos respostas prontas. A equipe trouxe algumas sugestões do que poderiam ser as abordagens. Vocês trouxeram sugestões brilhantes, o grupo que trabalhou comigo foi fantástico, e vocês trouxeram outras sugestões extremamente enriquecedoras, e é assim mesmo, né? O como que cada um aborda e tem coisas a acrescentar. Então, qual o nosso papel nesse cenário, gente? O que a gente tem a fazer? Enquanto instrumentos do Pai, para essas pessoas que chegam com tamanho sofrimento. Além de tudo que nós discutimos nos grupos, é realmente estarmos conscientes de que Deus está contando com cada um de vocês, com cada um de nós, para ajudar nesse trabalho. Que o nosso papel é fundamental para acolhermos a dor dessas pessoas e levarmos a ela a mensagem de que, seja qual for o problema, seja qual for a dimensão desse problema, Deus está com a gente e não somente nós. Então, se a gente puder compreender que o suicídio e os transtornos mentais, a complexidade que eles têm, como hoje nós começamos a discutir, nós vamos ter atitudes muito mais eficientes. Porque, como a Ana falou, transtornos mentais estão por trás de 90% a 95% dos casos de suicídio. Então, a pessoa vai chegar com um fator precipitante, com a briga do namorado, com a briga familiar, com a frustração amorosa, com o problema financeiro, mas isso é a gota d'água. Nós vamos precisar investigar com essa pessoa sobre a vida dela e, compreendendo melhor essa vida, poder auxiliá-la. Porque, na verdade, como existe um estigma muito grande em relação aos transtornos mentais, existe ainda muito pouco conhecimento nosso a respeito desse tema,
E a gente precisa se aprofundar no estudo desses transtornos e dos problemas que eles trazem à vida das pessoas. E em relação à questão do suicídio, o estigma que os sobreviventes ou que as pessoas que cometeram suicídio também vivenciam, porque é um outro tema tabu e o quanto de rótulo e de preconceito existe em relação a essas pessoas. Então, de que a gente possa olhar para esse ser com os olhos da alma, com o nosso coração aberto, para de fato ver as feridas que não necessariamente estão no corpo como aqui, mas que estão no mais profundo da alma, porque nós estamos falando das dores mais intensas que as pessoas podem viver. E é esse o sofrimento, é essa falta de esperança, essa falta de perspectiva que leva as pessoas, então, a que já se sentem mortas, a atentarem contra as suas vidas. Porque é como se elas sentissem assim, um muro. Elas não conseguem ver saída. E o nosso papel é tentar lançar alguma luz e tentar, junto com elas, construir possibilidades que não neguem essa barreira, mas outros caminhos pelos quais ela possa percorrer. Porque todas essas questões são gritos imensos de socorro que as pessoas estão emitindo na nossa direção. Então, que a gente possa ser essa mão que acolha, que a gente possa ser esse ombro amigo que carrega quem não está conseguindo caminhar sozinho, de que a gente possa ser esse apoio e oferecer a nossa ajuda. A gente espera que esse evento aqui possa ter trazido alguma coisa a mais, no sentido de como acolher essas pessoas. Como eu disse, sem a pretensão de esgotar, mas começarmos a pensar realmente no intenso sofrimento que essas pessoas vivenciam e juntando o conhecimento e a informação que aqui a gente teve com a emoção, com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, começarmos a construir atendimentos mais eficientes e cada vez mais empáticos com as pessoas. Como essa figura demonstra. Então, não sei se vocês estão prestando atenção, no peito da figura cinza tem um círculo que é alaranjado, que é o coração da pessoa alaranjada, que ela está colocando na pessoa cinza, e a pessoa cinza está colocando na pessoa alaranjada. Né? Moreno tem um soneto, chama Divisa, e ele fala exatamente isso, que para nós compreendermos as pessoas, ele fala dos olhos, nós vamos precisar tirar os nossos olhos e colocar no outro, e tirar os olhos do outro e colocá-los nos nossos olhos, para que a gente possa ver não com os nossos olhos, mas com os olhos do outro, para que a gente possa entender a dor do outro na dimensão que ela tem. Porque a partir do momento em que a gente se coloca nessa posição de ouvir com compaixão um outro ser, que de fato o trabalho de prevenção ao suicídio começa a acontecer e que ele é possível na grande maioria das vezes. Então é muito mais do que ser simpático, dizer que a gente sente muito pela dor que a pessoa está sentindo, mas é a capacidade de se colocar para além no lugar dela e sentir um pouco da dor que ela está tendo. Não necessariamente, de fato, como aqui, com uma flechada também, mas tendo a capacidade mental de saber exatamente como que a outra pessoa está se sentindo. Porque então, quando alguém chega e vai se colocar diante de nós com esse emaranhado de sentimentos e de ideias, de que a gente tenha a postura mais amorosa e mais acolhedora possível para poder cuidar disso aí. É o convite que nós queremos deixar para vocês, para construírem atendimentos bastante empáticos, bastante amorosos e com muita compaixão a essas pessoas. Então, o que fazer? Escutar.
escutar e escutar, e a partir daí abrir o diálogo, numa abordagem calma, de aceitação, de não censura ou de julgamento. Eu não vou estar falando muito da teoria pelo nosso tempo, mas eu também disponibilizo a apresentação no site, ficam tranquilos, porque para a gente administrar a crise, um ponto importante a nível teórico para nós pensarmos é a tolerância à questão da ambivalência e as relações contratransferenciais que nós vamos poder sentir. Porque enquanto humanos, as pessoas vão nos trazer os problemas e muitas vezes essa contratransferência não necessariamente vai ser positiva. A gente pode se sentir muito desconfortável e muito incomodado com o sentimento que os relatos e as histórias vão trazer para nós. E o importante é estar atento para isso, que esses sentimentos podem acontecer, como, por exemplo, nós nos sentirmos impotentes e desesperançados, e de um lado está a pessoa dizendo da dor que ela está sentindo, e nós do lado de cá pensando que no lugar dele eu ia estar sentindo do mesmo jeito. Eu não vou conseguir ajudar muito essa pessoa se eu me ligar a ela no mesmo nível da sua dor. Ou então, num desafio raivoso, onde a gente vai ficar com raiva pelo nível de apreensão e realmente, internamente, estar desejando que da próxima vez a pessoa morra. Ou então, num exagero de dedicação, onde a gente acha que tem que se dedicar 24 horas por dia para que aquilo não acontecer. Então, ninguém faz o trabalho sozinho. Esse é um trabalho em rede e a gente precisa buscar todo o auxílio possível nesse trabalho. O fundamental é que já no primeiro encontro a gente possa construir um ponto de vinculação com aquela pessoa, porque isso por si só já vai trazer conforto e vai trazer esperança. Se nós conseguirmos construir esse vínculo, sermos esse suporte, nós já vamos ter feito muito para as pessoas que chegam. E a partir daí, escalonando objetivos de como nós vamos ajudar as pessoas a curto, médio e longo prazo, que eu não vou estar me detendo agora, mas que a gente pode discutir num outro momento. Então, o principal é isso. Ao administrar a crise diante da pessoa que chega, estarmos construindo um vínculo positivo, um vínculo de afeto, aonde a pessoa sinta que, de fato, ela não está mais sozinha. Então, que a gente possa, com o nosso atendimento, possibilitar a essa pessoa ter alguma luz, começar a ver alguma luz no fim do túnel. Não mais aquela barreira que ela enxergava, mas que ela possa começar a construir, mesmo que sejam caminhos ainda bastante estreitos, mas que lancem alguma luz na sua dor. Porque são pessoas que nos chegam numa situação de extrema fragilidade. E como a gente disse aqui no grupo, essa rede de suporte afetivo, e nós somos dessa rede, é fundamental para a prevenção do suicídio. Então, que de fato a gente se una esforços e dê as mãos a essas pessoas para tentarmos construir a continuidade desse trilho até o nosso próximo encontro que vamos ter. Porque, como está em Provérbios, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É essa proposta que a gente quer deixar, que a gente consiga construir sentimentos de fraternidade e de compaixão para com essas pessoas, porque todo gesto de cuidado é um gesto de amor e é uma atitude amorosa que a gente vai estar tendo. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar,
que vocês não estão sozinhos e que essas pessoas que vão chegar até vocês também não estão sozinhos. Esse foi um mural que foi construído na USP pela alta incidência de tentativas de suicídio entre os acadêmicos de medicina, e eu só queria destacar essas frases: que essa crise não é só sua, aqui também tem dor. Essa outra: dor compartilhada é dor amenizada, e juntos somos mais fortes. São mensagens que nós possamos levar daqui e que vocês possam transmitir para as pessoas com quem vocês vão estar. Porque, na verdade, o trabalho vai se dar na reconstrução de um novo sentido da existência. E isso vai ser um processo. Isso não é algo que nós vamos fazer num único atendimento e que nem nós temos a pretensão de que ele seja feito na casa espírita, mas de que a gente possa assinalar para a pessoa a necessidade dela fazer esse trabalho que é de cada um, de reconstrução e resgate desse sentido existencial. Porque, na verdade, quando a gente perde o ideal, que a gente começa a morrer. E aí, como alguém do grupo disse, a gente vai pegar Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia e que viveu numa época da Segunda Guerra e foi um prisioneiro nazista, e ele dizia o que Nietzsche disse: quem tem um porquê viver suporta quase todo o como. O sentido da nossa existência é o que nos dá sustentação nas lutas. E é o que Viktor Frankl fala: não consigo imaginar algo que capacite melhor o homem a suportar ou superar sofrimentos subjetivos e dificuldades objetivas do eu, do que o sentimento de possuir uma tarefa, uma missão a cumprir. Então, o nosso papel é sinalizar para a necessidade das pessoas resgatarem esses recursos internos que todos nós temos: a fé e a esperança, porque eles vão ser mecanismos que vão nos ajudar imensamente nas crises pelas quais nós passarmos na vida. E é através dessa rede, nesse suporte afetivo, que nós vamos auxiliar as pessoas nessa busca. Então, esse convite quem nos faz é Maria de Nazaré. É ela que no livro, sobre os suicidas, convida a todos nós a ingressarmos neste trabalho. O convite não é nosso, da AME, mas é de Maria de Nazaré, de que a gente possa, nas diversas situações da existência das pessoas, ajudá-las a caminhar um pouco mais a despeito das dificuldades que elas possam estar vivenciando. Então, o Cristo nos deixa esse convite diário. O convite de que a gente possa diminuir a distância entre o que nós falamos e o que nós fazemos, até que num dado momento a nossa fala seja a nossa prática, o nosso fazer, e que a lei de amor seja uma vivência diária no nosso cotidiano. Porque, como André Luiz nos traz em 2 obras, Nosso Lar, aonde quando ele relata a questão do suicídio indireto, não existe nenhuma postura de condenação, nem de censura, nem de julgamento. Muito antes, pelo contrário, o quanto as suas dores são acolhidas e o quanto ele é convidado a renovar os propósitos e a mudar a disposição mental. Calderaro fala assim para André Luiz: ó meu filho, não te lastimes tanto, busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? E ele ainda comenta: sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos.
Essa é só uma referência de atitude que nós devemos ter. Ou ainda num outro caso de socorro a Raul suicida em Missionários da Luz, onde André Luiz vai se chocar com as atitudes de Alexandre. E olha a atitude dele diante de Esther, a viúva. O emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me. E ele vai continuar. Alexandre para André Luiz. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Em toda parte devemos estar prontos para a cooperação legítima. E observando o estado que ele estava, Alexandre continua. Não podemos esquecer que Raul e Esther são 2 enfermos espirituais. E é nessa condição que requerem muita compreensão da nossa parte. Então, todos os que chegarem nessa situação, é Alexandre dizendo isso para vocês. E Alexandre diz para Raul: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pensa na renovação de sua oportunidade e medite na grandeza de Deus. Porque o nosso papel é mais ou menos o que o Cristo teve quando foi socorrer Judas. Está no livro Coração e Vida, no capítulo Amor e Perdão, que Maria de Madalena vai até o sepulcro e tenta encontrar o Cristo, e quando ela encontra alguém lá, ela pergunta se ele já tinha ido para lugares do mais alto, e ele diz: não, Maria, não fui ainda ao alto, não me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Que ele se despertou com os gritos de Judas. E ela vai e pergunta: Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Que Jesus replicou com voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor ao Deus a que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É esse o papel e o convite que nós queremos deixar para todos vocês. E a nossa súplica de toda a equipe é que esse momento aqui tenha aberto algumas portas novas e lançado luz, um pouco de luz sobre esse tema tão complexo, que vocês saiam daqui com um olhar bastante diferenciado, que possam estar repleto de novas inspirações, que possam estar fortalecidos para construir novos caminhos ou uma nova forma de caminhar diante dessa problemática. Porque diante dos embates da vida e das dificuldades que a nossa vida traz, cada um de nós, estamos sendo convidados ao exercício do sim à vida. Lembrando que quem dá é o primeiro que se beneficia. Então, isso é o que nós queremos trazer para vocês. Um convite para cada um aqui se engajar nessa luta de colocar um final nessa problemática tão profunda do suicídio. E esse não é um convite nosso, é um convite do Cristo. Muita paz para todos vocês. Muito obrigada.